Boa tarde a todos. Estamos iniciando a 392ª plenária da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Vamos proceder à composição da mesa, chamando o acadêmico Severino Dourado, por favor. Vamos chamar também o acadêmico José Guilherme Soares Teles. E, finalmente, o acadêmico Cepalo Campelo. Inicialmente, vamos entoar o hino nacional brasileiro. Bom, vamos iniciar a plenária propriamente dita, falando sobre uma posse da professora Morgana Ribeiro dos Santos, e vamos iniciar então a cerimônia. Eu convido então o Severino Dourado para fazer a apresentação da pesquisadora Morgana Ribeiro dos Santos. Boa tarde. Primeiro eu preciso agradecer a algo maior do que a nossa capacidade possa perceber enquanto matéria. Eu tenho gratidão pela minha vida, pela vida de vocês, pela nossa inspiração, por nossas famílias, pela instituição, por toda a sociedade que há de nos aclamar como merecedores de estarmos nesse momento empossando, a partir de um convite aceito, a nossa querida Morgana Ribeiro dos Santos. Deus, muito obrigado por isso. E vamos dizer o seguinte: do muito que eu deveria, vou falar só um pouquinho sobre Morgana Ribeiro, que já refez seu caminho, dos santos que a acompanham, estando entre os que sonham, desde o berço com carinho. Andei procurando rimas por mais de uma semana, para ver se a musa mostrava alguma estrofe bacana, e assim pudesse entender, na vida compreender, combinar com Morgana. Depois de achar, pensei, agora estou inteirado. Não vou faltar com mote, não vou cometer pecado, nem preciso disfarçar. Em seu feito verso está, por esta estou inspirado. Foi em 2018 que conheci seu trabalho. Doutora Ira me fez convite sem atrabalho, desejoso em conhecê-la, me foi saudável entendê-la, qual fruto do melhor galho. Chegando ao ED, eu vi uma equipe atenciosa, sua família presente, a doutoranda prosa, porém seu olhar dizia, com algo em desarmonia, estou um tanto nervosa. Com louvores aprovada, palmas e aplausos à obra, esta jovem professora, com humildade que sobra, declama pertencimento, evidencia o talento com solidez que só sobra. Poeta por natureza, por comprovadas raízes, do meio que não me engana, filha de boas matrizes, versa em rimas sem receio, poetizando no meio, deixando os seus mais felizes. O músico, que aqui não veio, por problema de saúde, sua mãe, o pai, a filha, gente assim maravilhosa, vive a seguir sua trilha, o esposo, o companheiro, por certo, seu conselheiro, sabe o quanto você brilha. Sou agradecido pela escolha bem educada, por tamanha gentileza, para esta casa dotada de poetas que acolhem, as águas das musas molhem sua poética antenada. Nossa ABLC faz-se esteio ao saber que é teu, a viga mestra a mestra, os presentes e os ausentes, não somos indiferentes
quem a casa cresceu. E encerrando esta fala, quero saudar o IBC. Esse instituto por quem olha muito e longe vê, grande equipe com carinho, mais uma vez com carinho, dizendo: somos você! Tem a sua fala, mas eu quero agradecer em nome da diretoria o fato da doutora Morgana, agora nossa colega na BLC, ter aceitado o nosso convite. Isso não significa um benefício, talvez, significa algumas tarefas a mais na sua vida. E dizendo isso, eu quero passar às mãos do presidente Almir Guzmão suas obras, que são as referências pelas quais nos permitimos acolher a vossa presença ao quadro de pesquisadores da ABLC. A Academia Brasileira de Literatura do Cordel se sente orgulhosa e um pouco mais enriquecida com a sua presença, com o seu trabalho, com o seu carinho e o companheirismo de todos os colegas. Aqui agradecemos mais uma vez, obrigado IBC, presidente Mauro, e todas as colegas e eles e elas que aqui estão. Muito obrigado a vocês, é isso aí. E Deus Muito obrigado, Severino. Sei que são obras de grande valor. Além de pesquisadora, a Morgana também é poeta, e boa poeta. A quem agora eu convido Morgana Ribeiro dos Santos para receber seu diploma de pesquisadora da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E agora eu vou convidar o senhor Evandro Freire Antunes, juntamente com a Helena Ribeiro Freire, para entregar o fardão à nossa nova pesquisadora. Finalmente, convido Mauro Marcos Farias da Conceição para entregar a Morgana a medalha Câmara Cascudo. Sim. Além da medalha, tem também aqui esse adesivo, esse voto. Não gosto de falar voto, mas enfim. Não sei se vai ter. Mas eu tenho uma Foto com ela aí. Eu também não sei colocar isso. Olhando.
Neste momento, devidamente empossada como pesquisadora, agora a Morgana Ribeiro dos Santos já pode proferir o seu discurso. Câmeras e microfones abertos para Morgana Ribeiro dos Santos. Boa tarde. Já chorei o meu fracasso, celebrei minha vitória. Certamente este momento, cuja matéria é a glória, finca mais fundo a raiz desta menina aprendiz que escreve a própria história. Sou batizada Morgana, sou Ribeiro, sou dos Santos. Carioca nordestina, sou vento dos quatro cantos. Vento aqui, vento acolá, onde a poesia está, passeio nos seus encantos. Sou morena de olhos negros, cabelo preto também. Com 59 quilos, o Pilates me convém. Cresci 1,60 m, nasci do ano de 80, agradeço a Deus, amém. Sou filha, mãe e mulher, estudante e professora. Hoje aqui reconhecida do cordel pesquisadora. Nesta ilustre academia, recebo grande honraria, sentindo-me vencedora. O cordel é poesia que me une aos ancestrais do Rio Grande do Norte, singelas flores astrais, que passaram pelo mundo sem descansar um segundo em lutas tão desiguais. E também na Paraíba minha origem está cravada. Nos milharais sopra o vento e me sinto abençoada. Reza minha bisavó, enlaça-me sem dar nó, onde o vento faz morada. Sou de Cícero e Antônio, tão real quanto miragem. Por ele sou criativa, dela herdei a coragem. No farol vejo a pureza, magna tem a beleza, levo ouro na bagagem. Agradeço a Academia Brasileira de Cordel, a rica literatura, misterioso corcel. Corre livre, vence as eras, carrega a voz das quimeras, de altas nuvens ao papel. Agradeço ao Severino por minha apresentação e também ao Instituto onde exerço profissão, Benjamin Constant Amado, no presente encaminhado por Mauro da Conceição. Agradeço ao amigo Osmão e aos poetas cordelistas, à família e aos amigos que tenho a perder de vista. Ao Evandro e à Helena, sinto-me até pequena perante nobre conquista. Sou muito grata ao UERJ porque lá tenho estudado, da graduação em letras até o pós-doutorado. Lá ganhei conhecimentos e vivi lindos momentos com as amigas ao meu lado. Agradecer em poema, difícil situação. Familiares e amigos, escutem com atenção. Nem todos cabem na rima, mas certos de minha estima cabem no meu coração. Encerro esta fala breve quando a emoção domina. Sou mulher, sou moça brava, mas também sou a menina que conversa com as estrelas, são rimadas, posso lê-las, poesia que ilumina. Obrigada. Muito obrigado a todos que compareceram, fazendo dessa sessão uma sessão muito especial. Agora vamos chamar a participar aqui, primeiramente, Cícero do Maranhão quer comparecer ao público, por gentileza. Boa tarde, caro presidente, amigos, irmão, ilustres representantes da mesa. Estou sentindo a falta da madrinha Mena, mas quero dizer que a plateia está bonita, estou gostando.
Muito bem. Eu queria dizer que a academia cada dia fica mais poderosa com suas pesquisadoras, poetas, poetisas, etc. Estou gostando. A nossa mais nova pesquisadora, eu já conhecia. E também já li uma obra sobre cordel que ela escreveu. Sabia disso? Pois é, eu li. Agora, você disse quase tudo. Só não disse o seguinte, que gosta de forró. Gostar de forró carioca não é muito comum, mas como você tem origem no Nordeste e é filha da minha xará, parabéns para você. Seja bem-vinda, estamos aqui lhe dando todo o apoio. Parabéns. Só isso. Vamos colocar então o acadêmico Cepalo Campelo. Cepalo Campelo, você vai falar o seu poema, vai falar alguma coisa também sobre o Leandro Gomes de Barros. De improviso, você deve saber tudo sobre ele. Tá bom. Leandro Gomes de Barros, talvez o pai do cordel no Brasil, aniversaria 19 de novembro. Então, eu pedi a vários cordelistas para falarem sobre Leandro Gomes de Barros. Então, Cepalo Campelo, você está convocado. Por favor. Senhor presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, poeta Almir Guzmão, demais componentes da mesa, a nova e empossada poeta e professora Moruana Ribeiro dos Santos, membros dos 3 quadros acadêmicos, senhoras e senhores presentes, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero começar cumprimentando a nova acadêmica Moruana Ribeiro por haver tomado posse no quadro de Benemérito, que é um dos 3 quadros da nossa academia. Segundo, dizer que a Morgana chega num momento muito abençoado para a nossa literatura de cordel. Nós estamos numa fase muito boa, com uma efervescência muito grande, atingindo além do Nordeste, passando aqui pela nossa região Sudeste, também o Sul do país. Tem um movimento muito bom, divulgando, produzindo literatura de cordel em Santa Catarina. E uma coisa que chama a atenção de todos nós é o aumento da presença feminina na literatura de cordel. A partir da pandemia, que foi um mal para a saúde humana de modo geral, o cordel teve uma divulgação maior pelo uso forçado até da internet. Nós fizemos muitos eventos online em todo o Brasil e até hoje continuamos fazendo um movimento muito grande, lives, divulgação nos canais midiáticos, e com isso a literatura de cordel ganhou, ao invés de ficar prejudicada, ela aumentou de conhecimento no geral da população brasileira e também da produção. E nós temos só aqui no Rio de Janeiro 3 grandes centros de estudo, pesquisa sobre a literatura de cordel. A nossa própria academia é um deles, um dos maiores acervos, mas além da nossa academia temos também instituições de grande peso, como a Fundação Casa de Rui Barbosa e o Museu do Folclore. E temos assim um trabalho gigantesco despontando em várias regiões.
Aqui nós já temos essa concentração de poetas, porque pelo Estatuto a metade da nossa, 50% ou 60% tem que ser do Rio de Janeiro, para poder ter lastro de movimentação da academia. Mas temos também uma nova academia de literatura de cordel em São Gonçalo, cidade vizinha do outro lado da Baía de Guanabara, e que é a segunda cidade do estado em população. São Gonçalo não é uma cidade pequena. Então, nós temos no nosso estado 2 academias de cordel, uma nacional e outra local em São Gonçalo. E nesse momento que a gente vê o cordel crescer, isso é muito positivo. E eu repito que é muito importante nisso a presença feminina. E para alegria e surpresa nossa, como tem mulheres produzindo boa literatura de cordel. A nova empossada, Morgana, acabou de dar exemplo aqui, fazendo a sua apresentação com um poema de cordel bem feito, dentro do parâmetro normal daquilo que se considera literatura de cordel. Porque o cordel tem uma coisa engraçada, né? Eu agora estou envolvido num problema desse. Eu estou com a missão de fazer um livro de família, que é fazer um livro sobre a vida dos meus pais, pai e mãe. E como o meu pai gostava muito do cordel, eu acho que eu me tornei poeta de ouvir desde criança ele falando, ele dizendo estrofe de cordel. E tive também um irmão que também era daqui do quadro de Benemérito, que faleceu este ano, e que era o meu maior incentivador. E nós estávamos juntando dados e organizando para fazer esse livro, para atender o pedido do meu pai. Eu até percebo que se não fosse o pedido dele, esse livro nem sairia, porque ele estava em um trabalho muito grande. E eu decidi fazer em cordel pelos 2, pelo meu pai e pelo meu irmão. E no cordel, além do poeta ter que seguir um roteiro pensado, ele está preso a mais 2 exigências técnicas, que é a métrica e a rima. Porque sem métrica e sem rima, não é cordel. É uma coisa meio mista, meio parecida, mas na realidade, cordel tem que ser rimado e metrificado. E aí eu deparei com essa dificuldade, quer dizer, optando por fazer desse gênero literário, eu aumentei o meu trabalho. Isso está me tomando um tempo muito grande, porque eu tenho que levantar dados e com a dificuldade de não ter como confirmar as coisas, de não ter como chegar às fontes, porque a nossa vida é no Rio de Janeiro, mas o nosso berço é no Nordeste. Aliás, fico até feliz em notar que a Morgana tem raízes ancestrais no meu estado, o Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Morgana, à nossa academia. Mas é isso aí. Então, a Morgana está chegando aqui no momento, podemos até dizer, privilegiado da literatura de cordel, porque ela vem reforçar essa bancada feminina que está mostrando o valor da mulher também na nossa literatura. Quanto ao Leandro Ribeiro de Barros, eu quero só lembrar o seguinte: quem é da nossa seara, quem atua na literatura de cordel, de qualquer maneira, como poeta, como pesquisador, como benemérito, sabe o valor desse poeta para a nossa literatura. É uma espécie de irmão mais velho, ou de pai de todos nós poetas, porque ele era um paraibano que findou terminando lá em Pernambuco, e lá em Recife, que é a terra do nosso presidente, Amigo Guzmão, que é a cidade do Almir, ele teve uma grande editora, fez um trabalho gigantesco. O Leandro foi um grande poeta, desses que marcou a época dele. Algumas pessoas têm esse privilégio de merecer a oportunidade de marcar sua presença
sua passagem na nossa vida terrena, pelo que fez, pelo trabalho que deixou. E essa coisa que é a produção da alma, e a poesia como manifestação artística é um bom exemplo disso, é de fato uma maneira muito bonita, né, e muito nobre de alguém marcar a sua passagem pela vida. Porque cada um, quando se destaca em qualquer área da produção, do conhecimento humano, da dedicação às causas de humanidade, marca a sua vida, deixa marcada. E o Leandro deixou através da literatura, porque ele foi tudo, né? Ele foi poeta, foi grande distribuidor, porque conseguiu reunir uma grande redistribuição, que depois passou para o colega dele, o João Martins de Ataíde. E como tinha uma grande editora, com uma estrutura muito sólida, ele reunia em torno de si, em torno daquela estrutura toda de distribuir o cordel para todo o Nordeste, pelo menos, ele tinha contato com muita gente, com os poetas e também com os folheteiros, os vendedores de folheto. Aquela pessoa que não era poeta às vezes também até era, mas não obrigatoriamente, e ia para as feiras. Eu vi muito isso na minha infância, na minha pequena cidade do interior, e abria lá a mala dele. Era muito comum aquele instrumento, que era uma mala, geralmente de couro, né? Média, não era uma mala grande, até porque uma mala cheia de cordel pesa muito. Ele abria, ele começava a fazer leitura, e em volta dele, às vezes era debaixo de uma árvore copada, juntava uma plateia. E aí ele apresentava o trabalho. E tinha até uma maneira muito engraçada, que é preciso que a gente não esqueça, que era apresentar o texto cantado. E a plateia ouvia, aplaudia e depois comprava os folhetos para levar para casa. E nós tivemos aqui um acadêmico que já faleceu, que é o Azulão. O Azulão é natural da cidade de Sapé, na Paraíba, a terra do abacaxi. Eu nunca esqueci que uma vez eu passei de passagem, indo para Natal, que é a minha terra, eu passei na cidade do Azulão e tinha paióis de abacaxi na feira. Isso é muito comum, eu também vi isso em Campina Grande. E eu me lembrei do Azulão a fazer esse comentário, porque ele, antes de ser grande produtor de folhetos de cordel, ele era cantador, ele era repentista violeiro. Aliás, continuou sendo. Ele usava muita viola para fazer também apresentação de cantoria nas exposições dele. Mas ele tinha um repertório de toadas de cantar o folheto. Assim, uma coisa meio rara, que hoje não é tão conhecida, até porque não se faz tanto, né? Mas ele, como nasceu fazendo isso quase, ele não só sabia as toadas principais de cantar o folheto, mas deixou isso gravado num documentário no Museu do Folclore do Catete, que é um dos grandes centros de pesquisa da nossa cultura. Então, lembrar o Leandro Gomes de Barros, sobretudo nesse mês de novembro, que é o mês dele, né, que é o dia 19, quando, aliás, festejamos a literatura de cordel. O presidente me corrige se foi isso, mas eu acho que foi definido 19 de novembro como dia do cordel, da literatura de cordel, porque é o dia do Leandro Gomes de Barros. Então, se a gente seguiu esse critério, se foi inspirado nesse dia ligado à pessoa dele, para definir como dia do cordel e da nossa literatura, por si só já mostra a importância desse poeta paraibano, que tornou-se também pernambucano, porque viveu muito tempo lá em Recife, e que deixou uma contribuição gigantesca. Mas não foi só por ter tido editora e pelo trabalho de divulgação que ele fez, de espalhar cordel, principalmente pelas cidades do Nordeste, e não só capitais.
Na realidade, na época dele era mais no interior que nas cidades grandes. Mas também foi, além do trabalho feito, ele foi também um grande poeta, de uma produção que está no nível dos maiores. E a nossa casa tem outro poeta que tem essa dimensão, que é o nosso presidente emérito Gonçalo Ferreira da Silva, que ao lado do Leandro reunia as três características que eu considero elementos para que se caracterize um poeta como grande, como importante na estrutura do seu trabalho, importante para a comunidade, que é ser um bom poeta. O Gonçalo também foi, exatamente como o Leandro, que é produzir e deixar uma grande produção. Gonçalo Ferreira da Silva também fez isso, tem uma das maiores produções, e também teve essa capacidade de formar a constelação em torno disso do seu trabalho. E o maior exemplo dessa capacidade do nosso presidente emérito é a academia. Foi ele o idealizador. Eu acompanhei esse trabalho desde o início, desde o lançamento da ideia, nas nossas reuniões dominicais, lá na Feira de São Cristóvão, ainda fora do pavilhão, já tinha um pavilhão, mas isso era tudo lá de fora, e bem no estilo das nossas origens do passado. Nós tínhamos lá em São Cristóvão uma árvore copada fora do pavilhão. Aquele local recebeu o nome de Canto da Poesia. Ali debaixo a gente acolhia os repetistas que vinham apresentar suas cantorias, cantar seus lotes ao som da viola, e em volta se colocava as feiras, as bancas de cordel da feira. E a do Gonçalo era uma delas, administrada principalmente pela madrinha Nena, que o nosso acadêmico Cícero do Maranhão não tinha visto, mas ela está sentada ali atrás. Estava sentada atrás com o violão do lado, daqui a pouco nós devemos ouvi-la. E ela era essa presença constante com a banca de cordel ali, conversando com as pessoas, apresentando, vendendo os folhetos. Até porque de vez em quando o Gonçalo viajava, estava fora nos fins de semana, mas nem por isso a banca ficava sem ninguém, a madrinha Nena estava sempre lá. E nessa época, olha só, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel foi fundada em 1988. Já estamos indo para o 37º ano. Nessa época, a madrinha Nena já era a madrinha dos poetas do Brasil. Há 36 anos atrás. Veja que trajetória também valiosa, bonita, que contribuição para a nossa literatura, o trabalho da madrinha Nena. E isso não é pouca coisa. 36 anos de academia. Se nessa época a madrinha Nena já era a madrinha dos poetas, é porque em algum momento da vida dela, o Rodolfo Coelho Cavalcante, que foi outro grande poeta com grande produção, e naquela época se faziam os festivais, um deles era em Brasília, o Gonçalo sempre ia, e no momento que eu não sei quando e nem aonde, por observação do Rodolfo Coelho Cavalcante e merecimento da madrinha Nena, ela se tornou, através das instituições a que ele estava ligado, a madrinha Nena se tornou, graças a Deus e até hoje, a madrinha dos poetas do Brasil. Então, isso é um resumo da importância desses grandes poetas, e o primeiro deles foi o Leandro Gomes de Barros, e o Gonçalo também é, de certo modo, como continuador, um dos herdeiros dessa tradição, que veio do Leandro. E Deus levou o Gonçalo, mas deixou a família dele, a madrinha Nena, os filhos e os netos, e o
Carnaval, que é o nosso vice-presidente da academia. Dito isto, e o presidente não caçou a minha palavra até agora, até porque eu naturalmente ainda estava dentro do tempo, eu vou encerrar com um poema aqui, que faz uma espécie de resumo dessa trajetória da nossa academia nesses 36 anos, que diz assim: vamos supor que isso aqui seja um folheto. Aliás, não é um folheto, mas é a origem dele, porque o folheto subiu no seguinte: as folhas soltas, os poemas manuscritos eram feitos em folhas soltas. Com o tempo eles fizeram o seguinte: dobraram em 4, e cada parte dessa dobrada virava uma folha com páginas. O folheto saiu disso, de dobrar a folha em 4 e fazer uma folha pequena. Folheto, folha pequena. E esse resumo diz assim: vamos supor que isso seja um folheto, né? Um pouco maior aqui. Cordel é isto: um folheto de poesia rimada, dizendo um montão de coisas. Deixa eu começar aqui que eu pulei uma linha. Cordel é isto: um folheto que traz a capa ilustrada, aborda qualquer assunto de forma muito engraçada, com ritmo e harmonia, tudo feito em poesia rimada e metrificada, como a Morgana fez. Cordel é feito com arte para ser lido num instante, estimulando a leitura, porque é interessante, logo após utilizado. Então pode ser guardado ou ser passado adiante. No cordel temos 3 coisas com os seus próprios valores: o texto do cordelista, o canto dos cantadores com singulares efeitos e os estudos que são feitos por muitos pesquisadores. É aqui que entra a Morgana. E a Morgana será uma pesquisadora e também é poeta. Esta nobre academia, uma verdade revela: nosso reconhecimento alavancado por ela, que ao longo da trajetória do cordel divide a história em antes e depois dela. Fomos temas de novela, no samba fomos lembrados. Nossos folhetos prosseguem no mundo sendo espalhado até entre americanos. E já são 36 anos nesta saga festejamos. Por tudo isso, o IFAM, em tarefa rotineira, agiu reunindo dados e honrando a nossa bandeira. Fez do cordel, afinal, um bem imaterial da cultura brasileira. Com esse procedimento, o cordel fica mais vivo. Para externar gratidão, o que não falta é motivo. E agora, neste momento, o nosso agradecimento ao poeta produtivo. Tudo nasce, cresce e morre. É assim que a lei atua. No tempo em que nós vivemos, o homem pisou na lua, a internet espalhou-se e o mundo globalizou-se, mas o cordel continua. Muito obrigado. O poeta José Franklin gostaria de ler o trabalho? Não por enquanto? Então, eu convoco outra vez o Severino Murato, mas dessa vez para improvisar. Por essa você não esperava. Tem que chegar o microfone, né? Se é para improvisar, eu não recuso, mas vou pedir desculpa porque meu coração vacilou. No fim dessa madrugada fez o canto da jornada que esse poeta traçou. Eu hoje quero fazer logo mais um lançamento dos soldados da borracha da guerra de outros tempos. Vou quebrar o pé da rima, mas não vou quebrar o clima, porque carrego aqui dentro. Eu trago em meu coração uma batida perfeita, e às vezes a poesia, quando
quando alguém disse ajeita, dentro de um peito cansado, mais um poeta levado, não sei como a vida aceita. Vai o meu muito obrigado e a minha saudação a todos os meus colegas que aqui me dão atenção. O meu canto é nordestino, eu sou mais um severino, distante do seu sertão. A gente falaria o nome de cada uma das pessoas, presidente, só mais um minutinho, porque eu quero dizer o seguinte: a presença da nossa querida pesquisadora empossada hoje, Morgana, a nossa relação de amizade, eu falei para uma pessoa que ela não compareceu, ela disse que talvez viesse, seria mais uma surpresa, não estou vendo ela aqui, então porque ela não veio, né? Mas está registrado num pequeno jornal de Jacarepaguá. Eu achei a matéria, como ele disse que tinha, eu achei que tivesse me mandado, não lhe mandei, não me entreguei, mas não tem a matéria. Tem um exemplar velhinho aqui, foi entregar em suas mãos, e realmente tem uma foto nossa, por acaso a foto escolhida, inclusive estou eu, você, professora Darcília Simões e acho que mais alguém. Então, nós temos o hábito da literatura de cordel querer e encontrar a necessidade de ter que marcar com datas e com nomes e com assinaturas. Então eu quero lembrar isso porque os poetas do passado faziam muito isso, ou aqueles que faziam garantiam a autenticidade da sua obra para si, né? Então hoje a gente tem que lembrar disso, que é muito importante que o poeta que escreve, né, não aquele apenas que improvisa, aquele que escreve, que de alguma maneira ponha o seu nome nas estrofes para registrar. E muitas vezes essa de fato é a nossa impressão digital, né? Então, mais uma vez, obrigado aí toda a turma do EBC, e eu realmente fico feliz porque sei que vocês vieram de coração e agradeço sempre que posso que a gente continue declamando e decantando a nossa história a partir da literatura. Quando eu falo de Soldado da Borracha, é porque o Soldado da Borracha foi um batalhão específico, existe na internet muitos filmes sobre isso, e eu essa semana passada, uns 6 dias atrás, eu acho, aguçado por uma palestra que eu estive, alguém me ligou e eu disse, eu sabia que eu tinha um trabalho sendo escrito, e aí me apressei em aprontá-lo para fazer o lançamento hoje, certo? Então, ainda ontem passei lá na roça onde nasci, o Severino da Vida, onde na roça cresci, bem em frente à igrejinha onde a primeira oração vivi. É isso aí, obrigado. Vamos chamar o acadêmico José Guilherme Teles. Boa tarde. Estou me recusando um pouco de falar, porque eu estou com uma faringite muito chata. Eu tenho que botar muito assim. Eu estava me perturbando há um bom tempo, então eu estou evitando falar. Eu sou ex-professor, que agora aposentado, orientando de magistério, então chegou um momento que sou poeta de bancada. Antes era um pequeno passeio pela minha vida de poeta. Eu sempre acreditava que eu seria um poeta. Eu gostava da poesia, sempre gostei do tempo de ginásio. Alguns mais velhos aqui me lembrando que sempre tinha primário, quinta série, de 1 a 5 anos. Depois tinha de 1 a 4 que era ginásio. Depois 3 de segundo grau, que era técnico, científico, clássico. Aquelas horas que eu estava em professor. Muito bem. Então, eu, quando era estudante de ginásio, eu gostava muito de poesia, e principalmente de soneto. Olha que coisa louca. Porque fazia parte do nosso currículo, como professor de português, ele dá muito soneto para a gente aprender. O soneto é uma coisa meio complicada. Quem conhece soneto sabe o que eu estou falando. E o cordel tem uma coisa chamada cavalo galopado, ou galope à beira-mar, que é muito, são 11 sílabas. O soneto tem 10, ou então o alexandrino que tem 12.
E a décima do cordel são 10 por 10. 10 sílabas por 10 estrofes, por 10 versos. Então eu andei me distraindo tempo há alguns anos, escrevendo alguns poemas em forma de soneto, só que eu botei o nome, como isso aqui que eu vou ler para vocês, eu dei o nome de Soneto à Beira-Mar. Esse é o número 5. Ele é um soneto, obedece a rima de soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, mas tem 11 sílabas. A sonoridade, o ritmo dele é totalmente diferente do soneto comum de 10. Você ouve a diferença, ele é cantado, chegar lá do Beira-Mar. Soneto à Beira-Mar, esse é o número 5. Meio agalopadamente, comecei, de um jeito que acredito inconsciente, um soneto que ficou metricamente qual galope à beira-mar, logo notei. Não foi essa a intenção que me podem crer. Eu conheço a diferença dos estilos, das imperfeições do deleto sensível e capricho para não mais ocorrer. Em virtude dessa falha absorvida, pela estrofe no terceiro foi servida, e deixei esse soneto agalopar. Sei que muitos usarão do seu cinismo, mas, confesso, sente um pouco de ufanismo nessa beirada espumante desse mar. É um soneto agalopado à beira-mar. É que eu estou com dificuldade de leitura aqui por causa desse microfone. Muita gente esquece. Eu não trouxe o meu preparado para fazer leitura de nada. Eu estou evitando falar por causa da minha voz. Mas, nos bons tempos, a gente estava em microfone, falava alto. Mas o tempo nos gasta mesmo. Fiz 45 outro dia. Daqui a pouco faz o dobro. 75 já. Vamos dizer assim, tá bom, tá direitinho, tá conservado. Eu tomo uma colher de formol todo dia. Obrigado, gente. Desculpa a brincadeira. Temos aqui uma outra poeta que está pleiteando uma cadeira de benemérita. Ela se chama Silene Oliveira. Venha declamar, Silene Oliveira, por favor. Queria saudar aqui a mesa, queria saudar o presidente, representando todos os acadêmicos. Gostaria de dar as boas-vindas à Morgana. Além de ser mais uma mulher para a academia, é uma pessoa super generosa, uma amiga nova, e a gente tem ainda muita coisa para fazer juntas, Morgana. Mês que vem deve ser minha posse, né, presidente? E vai ser um prazer estar nessa caminhada com você e com vocês. Eu sou uma carioca abusada, eu sempre me apresento dessa forma, não tenho nenhuma descendência nordestina, me desculpe, meu pai carioca da gema como eu e minha mãe papagoiaba, mas pela generosidade dos amigos aí na presença do meu padrinho e afilhado Severino, eu fui recebida de braços abertos pelos cordelistas e aí comecei a me aventurar nesse desafio que é fazer cordel. Aliás, eu recomendo, porque é um ótimo exercício para o Alzheimer, porque além, né, do texto, do contexto, a métrica, a rima, toda a técnica do cordel. Eu vou declamar rapidamente, é um mini folheto, é o meu caçula, literalmente. Ele é muito especial. Primeiro porque foi selecionado no Self Flip. E depois porque a capa é da minha caçula, que faz 16 anos depois de amanhã. Tá aqui eu e ela, então a mãe fica aqui super vaidosa, né, com as crias, com o cordel e com a capa da filhota. Como eu sou não pouco abusada, mas muito abusada, eu peguei o último poema de Edgar Allan Poe, traduzido pelo Fernando Pessoa, e adaptei para cordel.
A terminação está toda na primeira conjugação, foi porque eu fui fiel ao texto de Fernando Pessoa. Por isso que a rima está toda em primeira pessoa, né? Do verbo. Annabelle Lima. Há muito tempo atrás, num reino ao pé do mar, onde vivia essa vez, aquela que eu soube amar, dona do meu pensamento, linda princesa ao luar. Éramos 2 crianças nesse reino ao pé do mar, mas nosso amor era grande, daqueles de assombrar. Porém, um anjo maldito desceu para nos invejar. Foi a razão pela qual, neste reino ao pé do mar, passou um vento gelado, que conseguiu congelar a bela menina minha, a linda que eu soube amar. Foi quando um tio fidalgo de longe veio tirar a menina que eu amava e que vivia me amar, para fechá-la num sepulcro, neste reino ao pé do mar. Os anjos tristes do céu, tais como de Malabar, mandaram mais vento frio, matando a que eu soube amar, gelando meu coração, levando-me a prantear. Mas nosso amor era tanto, de tanto tempo a amar, que nem os anjos lá em cima, nem os demônios do mar desataram nossas almas, minha e da que eu soube amar. O triste luar traz sonhos, com a linda que eu soube amar. As estrelas, os olhares, com o farol do alemar. E assim, de noite deitado, com ela eu quero sonhar. Ela, meu anjo, meu tudo, sonho que quero sonhar. Minha saudade, meu fado, aquele triste a cantar. Num reino agora tão frio, eu murmuro junto ao mar. Acadêmico Marlos de Herval, você tem 5 minutos ou 7 para falar sobre Leandro Gomes de Barros. Boa tarde a todos. Mesa diretora, boa tarde especial. Morgana, parabéns pela sua posse. Fico muito feliz de ter você nos nossos quadros. Finalmente, né? O nosso quadro de pesquisadores agora está ganhando mais consistência. Creio que de agora por diante a gente vai conseguir incrementar mais assuntos culturais na nossa BRC. Peço desculpa, porque meu filho estava dando muito trabalho ali fora. O Leandro Gomes de Barros, eu acho que ele dispensa comentários. Muito já foi dito sobre ele, mas nunca é demais falar sobre Leandro. É um dos pioneiros da literatura de cordel, o primeiro a levar a produção de literatura de cordel em escala industrial, através de uma pequena gráfica que ele tinha, e depois passou para o João Martins de Ataíde, que se tornou um dos grandes editores da história da literatura de cordel até 1949. Segundo reza a lenda, o Leandro Gomes de Barros escreveu mais de 1000 folhetos de cordel. Só que nos catálogos, nos estudos, desde a antologia de Sebastião Nunes Batista, o que eu consegui ver e perceber foi que ele tem 616 cordéis escritos. Só que cada cordel é dividido com 2 histórias. Porque só depois de um tempo é que o cordel passou a ser escrito em 8 páginas. Antes era necessário que o cordel alcançasse 16 páginas ou 2 histórias de 8 para compor o mesmo folheto. Nesse sentido, e pela produção gráfica da época, que eram milhares de folhetos impressos, eu tendo a acreditar que realmente o Leandro escreveu mais de 1000 títulos. Títulos consagrados como Soldado Jogador, doutor Cepal? O Cachorro dos Mortos, Peleja de Riachão com o Diabo. E o Cachorro dos Mortos tem uma coisa que é um folheto muito emblemático, porque o cachorro adivinhava uma coisa que não tinha como ele adivinhar, não tinha como ele saber. Como ele passava uma cercania e imaginar que tenha acontecido um crime.
Eu não vou falar mais aprofundadamente do Leandro, porque a gente vai ter uma antologia agora aqui, em uma homenagem a ele. Leandro sempre vai requerer atenção, sempre vai requerer que a gente fale muito sobre ele, tá? Fico muito feliz com a presença de tanta gente hoje nessa plenária. Acho que é a primeira plenária que a gente tem tanta gente participando. Isso é uma maravilha. Para a nossa academia, para a literatura de cordel, poxa, eu sou muito grato a vocês. Parabéns por estarmos aqui presentes hoje nesse momento festivo, nesse momento de posse, familiares e amigos. É um momento muito agradável. Obrigado a todos, tá? Felipe Favral. Enquanto o Felipe chega aqui no som, eu quero me dirigir a Silene Oliveira dizendo o seguinte: a poesia de cordel não é um privilégio do Nordeste. O cordel já veio da Europa. Aliás, nem na Europa é privilégio total exclusivo dali. Ali ele foi condensado e veio para o Brasil, como o Brasil foi descoberto no Nordeste, foi para lá, e lá ele brotou de novo com muito mais força, com muito mais criatividade. Mas fique muito à vontade, sem preocupação de não ter nascido no Nordeste. E mais uma informação: nós tivemos um grande poeta aqui na academia, que faleceu há poucos anos, que era de Petrópolis, e que não me consta que ele tenha ido nunca no Nordeste. Israel de Carvalho, fluminense de Petrópolis, e foi um dos maiores poetas de cordel também. Parabéns a Morgana, tá? Eu acho ser pesquisador uma coisa muito bacana, muito legal. Eu, no meu caso, tinha um sonho de ser poeta, né? Mas foi um sonho que eu não consegui realizar. Depois tive o sonho de ser professor. A vida foi me empurrando para não ser professor também. E agora que eu estou vendo que vou continuar como pesquisador, eu falo que é uma coisa boa. Graças a Deus. Elisete Souza Melo, quer falar alguma coisa? Não? Então vamos ver aqui. A nossa emboçada Morgana Ribeiro de Souza também é poeta. E ela vai nos brindar com um ou mais poemas. Só um? Então, fique à vontade. Se a gente aplaudir muito, você fala outro, tá? Bom, então eu fiz uma contribuição nessas homenagens a Leandro Gomes de Barros. Fiz algumas cestinhas. Leandro Gomes de Barros, o maior dos cordelistas. O seu nome se destaca entre brilhantes artistas que tornam mais bela a vida verdadeiros alquimistas. Brota a flor da poesia em solo paraibano, exalando versos nobres com talento soberano. O solo é o imaginário do mundo e cotidiano. Já dizia Antônio Cândido, e sua obra eterniza: literatura é direito, arte que nos humaniza. Como sempre necessária, sem ela o mundo agoniza. No Nordeste brasileiro, no terreno do sertão, o cordelista Leandro plantou precioso grão, floresceu a poesia para o orgulho da nação. Leandro falou dos sonhos junto à cigana esmeralda, citou a marca da sorte na palma da mão traçada e avisou sobre o cuidado de habitar-se inazarada. A história segue em frente, Leandro, seu nome eleva. O vento espalha no mundo o verso que vence a treva. Passa o tempo e não apaga a honra de Genoveva. Se o cachorro é dos mortos, não será de mais ninguém. Calar-se mostrou fiel neste mundo e mais além. A amizade verdadeira não se compra com vintém. Brilha o sol do meio-dia, reina a lua meia-noite. Os mistérios nos assombram como repentina açoite. Se o boi preto é encantado, guarde a lenda e não se afoite. Os signos zodiacais bem conhecia a donzela. De Aquário a Capricórnio o segredo se revela. Bonita e inteligente, Teodora é o nome dela.
O cavalo defecava, mas dinheiro não saía. A música das rabecas erguerá a poesia. Quem quiser conhecer mais, Leandro será seu guia. Matamos nossos dragões igualmente ao Juvenal. A vida não é moleza, vinde o boleto mensal. Água, luz, gás e internet para aperreio geral. Termino minhas cestilhas, deixo aqui minha homenagem. Leandro Gomes de Barros fez aqui bela passagem. Lá no alto ele é estrela de inspiração e coragem. Obrigada. Muito bem, Morgana. Eu gostaria de saber se alguém da equipe da nova pesquisadora gostaria de falar algumas palavras sobre ela. Palavras elogiosas, claro. Temos de 4 a 5 minutos. Boa tarde. Desculpem a minha voz, estou rouca. Eu quero falar sobre a minha admiração, a nossa admiração, a honra que é para o Instituto ter a Morgana como pesquisadora, tomando posse como pesquisadora de literatura de cordel. Morgana que tem uma grande pesquisa em relação ao assunto. Morgana que é cordelista. Então, hoje ela toma posse como pesquisadora, mas ela também é cordelista e tem produções nessa área. E para a gente é um orgulho muito grande poder estar aqui hoje e acompanhar esse momento tão especial na trajetória da Morgana, que leva a bandeira nordestina, a cultura nordestina por onde ela vai. Pega de surpresa, teria feito uma coisa bem bacana em homenagem à Morgana, porque ela é merecedora. E assim, eu gostaria de convidá-la a ler Cordel sobre José Álvares de Azevedo. Ela nos honrou o Instituto contando a história de José Álvares de Azevedo em Cordel, e compartilhou conosco os 170 anos do aniversário do IBC. Eu gostaria de convidá-la, então, a compartilhar conosco não só esse cordel, mas outros que ela tem, e que acho que deveria publicizar. Então, é isso, desculpem, eu fui pega de surpresa, não sou boa no improviso, mas eu quero falar do carinho que eu tenho por você, a admiração que eu tenho por você como pessoa, como profissional, como artista, tá? E reforçar isso, que para nós é uma honra muito grande esse momento, tá? Porque você está aqui por você, mas você representa também todo o Instituto da Gênero Constante. Você achou o poema? Tá. Bom, enquanto isso, existe aqui nessa sala um poeta que também é presidente, que de vez em quando escreve alguns folhetos. E uma das pessoas que estavam aqui na plateia perguntou se tinha nas mesas para ser vendido algum folheto infantil. Eu escrevi um folheto infantil. Eu gostaria muito que a Helena ouvisse, mas ela não vai ouvir porque ela está dormindo. Então, eu vou falar alguns trechos desse único poema infantil que eu escrevi, até em parceria com minha filha. Vamos lá, quando ela era criança. Com vocês, amigos, o nome do folheto é A Princesa e as Piranhas. As piranhas aqui, no caso, é um peixe. São peixes. Vamos lá. Num certo reino distante, vivia uma princesa. Num castelo encantado, e seu nome era Teresa. Moravam ela e família, no meio da realeza. Sua mãe, no belo dia, deu a ela um presente. Um lago com 3 piranhas, todas 3 cheias de dentes. Mas só tinha um problema: comiam carne de gente. Tinha uma grande pedra na frente daquele lago. Quem na pedra tropeçasse, de susto ficava caro. Se caísse dentro d'água, sofreria um estrago. Fosse pobre ou fosse rico, não tinha como escapar. Preto, branco ou amarelo, com medo iam ficar. As piranhas só queriam todo mundo devorar. A notícia das piranhas logo se espalhou. Percorreu o mundo inteiro, do Japão até Moscou. Quando o povo soube disso, todo mundo se mudou. O rei, vendo as piranhas todo dia emagrecendo, teve logo uma ideia e
para a filha foi dizendo: Teresa, já percebi que você está crescendo. Por isso eu resolvi um concurso inventar. Para quem é interessado e gosta de declamar, quem ganhar esse concurso, com você vai se casar. Eu vou pular alguns estrofes. Sua mãe já foi embora, eu criei você sozinho. E depois que eu também for, você segue o seu caminho. Será este seu reinado: castelos, terras, moinhos. De repente, um viajante muito pobre e mal vestido chegou e disse para o rei: filha, casar, eu, marido. O rei não entendeu nada, mas achou bem atrevido. Teresa juntou palavras e depois já foi pensando. Convocou seus conselheiros e então ficou achando que aquele estranho moço estava desafiando. No jardim do castelo tinha um palco grandioso, onde o rei sentou no trono e esperou todo garboso a sua filha Teresa e o jovem corajoso. A princesa e o maltrapilho começaram o desafio, lançando duras palavras, provocando grafios. Eram tantos desaforos que até davam arrepios. Teresinha nas pelejas se achava a maior. Quem com ela competia sempre acabava mal. Mas o jovem forasteiro quis mudar esse final. A bela filha do rei fez um verso muito incrível. Sua rima era perfeita, parecia invencível. Para derrotar a princesa era quase impossível. Ela conhecia tudo das artes da poesia, tinha muita inspiração e a maior sabedoria, desejando com firmeza no reino da fantasia. O jovem ouviu calado o discurso da princesa e começou a responder: olha aqui, dona Teresa, admiro o seu talento e também sua beleza. Foi então que o pobre homem começou a declamar. Sua trova inesperada fez todo o reino calar. Rima pobre e rima rica começaram a brotar. Ele narrou sua vida e também as aventuras, e tudo foi explicando com sua literatura. Seu poema inspirado parecia uma pintura. Eu cruzei os 7 mares e atravessei as nações. Fui guerreiro e fui mascate. Tive muitas profissões. Venci todas as batalhas e enfrentei as privações. Aprendi a fazer versos colecionando as vogais e depois juntei consonantes e decifrei os sinais. Hoje eu tomo essas palavras como se fossem punhais. Antes, nunca, em qualquer momento, em qualquer tempo, jamais se viu coisa igual. Naquela grande batalha, ninguém sabia o final. Quem enfim conquistaria a vitória triunfal? A princesa, impressionada, sem poder acreditar, declarou-se derrotada, vendo o homem declamar. E falou ao forasteiro: com você vou me casar. Ficaram todos calados com aquela declaração e olharam o pai da noiva, que no trono foi ao chão, cheio de restos de fruta, uva, laranja e melão. O rei, muito indignado, não gostou daquele afago. Vou matar esse farsante e os seus ossos eu esmago. Mas derrapou com a casca e caiu dentro do lago. O povo daquele rei não estava acreditando. Com aquele acidente, o destino foi mudando. O rei ficando magrinho e as piranhas engordando. Foi assim essa história que acabamos de contar. Tem gente que gostou muito, mas outros não vão gostar. Vejam agora, meus amigos, como vai tudo acabar. A princesa e o forasteiro promoveram uma façanha e fizeram um casamento onde não faltou champanhe. E para abrir o banquete, teve sopa de piranha. Estão recebendo aqui um viajante que não é o viajante que desafiou a princesa, mas ele veio de Araruama, é o acadêmico. Bom, está com malas e bagagens e deve ler. Você vai ler? O Santa Maria, aguarde um pouco, que a Morgana vai ler mais um poema. Morgana, por favor. Eu achei aqui o poema que a Márcia falou, José Álvares de Azevedo. O José Álvares de Azevedo foi quem teve a ideia de construir o Instituto Benjamin Constant, onde nós trabalhamos, né? E eu queria
queria também acrescentar que a Márcia é poeta. Ela não é só professora de língua portuguesa, ela é poeta, tá? Das grandes. E também já se responde o cordel, que eu já vi. E muita coisa assim, que eu realizei em termos de trabalho, de escrita, de poesia, lançamento de livro e tal, partiu de incentivo da Márcia, tá? Então eu queria acrescentar isso. Ela é uma grande colega, porque ela é incentivadora, acredita sempre que tudo vai dar certo, que a gente vai conseguir, etc. E a feira literária, né, a FLI, a ideia também começou por ela e ela me convidou depois para coordenar. Então, muita coisa parte da Márcia Gomes, tá? José Álvares de Azevedo. Que jovem impressionante foi Álvares de Azevedo. Vou lhe contar um pouquinho entre nós, não há segredo. Vamos honrar esse herói nos versos que lhe concedo. No ano 1834, deu fé, no dia 8 de abril chegava ao mundo José, que nos deixou uma herança, logo vou dizer qual é. O menino de que falo era cego de nascença, sua família abastada, percebendo a inteligência, manda o pequeno a Paris, a fim de nova ciência. O Instituto Real, que na capital francesa educava jovens cegos, foi de fato uma beleza. José aprendeu o braille com eficiência e destreza. Na idade de 16, quando era adolescente, José voltou ao Brasil com um projeto na mente: ensinar o sistema braille e trabalhar como docente. Desse modo, foi José na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, o professor nota 1000. O primeiro para cegos, e a corte aplaudiu. José tinha uma aluna chamada Adélia Seguro. O pai dela era o médico de Dom Pedro Imperador. O mestre encontrou o nobre, que muito se impressionou. Para a educação de cegos, planejaram um instituto, trabalhando nesse sonho sem descansar um minuto, foi Álvares de Azevedo, herói firme e resoluto. No ano 54, meses após sua morte, fundou-se então a escola que ele tinha como norte. Temos hoje o IBC, nosso orgulho e nossa sorte. E achei um livro que ele pediu, do meu livro de poemas, Os Novembros de Escorpião, que está circulando por aí, né? O mais recente de poemas, né? Obrigada. Então eu escolhi umzinho. Eu ia escolher os sonetos de novembro, mas eu achei que não. Então eu vou ler umzinho. Gênesis. Deus moldou seu sonho em barro, seu lindo filho de pó, seu lindo filho de fogo, seu lindo filho de água, seu lindo filho de terra, seu lindo filho de ar. Pó da terra, fino ouro, sal, profundo azul do mar. O seu sonho, o seu filho fez do barro levantar. Qual o meu sonho de menina pus-me um dia imaginar? Aquele barro vermelho nas mãos, nos pés, nos joelhos. Ideias de lama, ideias planas a borboletear. Comidas deliciosas, mexidas e remexidas, bolinhas e plataformas, bonecos e narrativas. Do céu caía a chuva, que tornava a lama viva. Deixe-me só com meu passado de vento e de pó. Deixe-me só com meu brinquedo de barro e de segredo. Deixe-me só costurando meus versos com meu ponto e meu nó. Deixe-me só nos momentos só meus. Quando sou menina, sou maior e sonho no colo de Deus. Obrigada. Manuel Santa Maria. Boa tarde a todas e a todos. Desculpe o atraso. E vou até abreviar essa canção. Vocês vão notar aí um pitaco que eu dei na música do Ted Vieira. Boiadeira é música. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que pensamento, ele vem, passo lento,
porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou cortando a estrada. Tocando a boiada, eu vou cortando a estrada. O rio tá calmo, a boiada vai nadando. Vejo aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Pegue o vestido, salve ele das pranas, leve o gado pra campanha, pra viagem continuar. Olhe na janela, linda José. Olhe na janela, linda José. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixa o meu gado passar, vou cumprindo a minha sina. Lá na Baixada, quero ouvir a sinfonia no canto da cotovia, pra lembrar de uma pequena que ficou em Santa Maria. Ela é culpada, por viver nas estradas. Ela é culpada, de viver nas estradas. Com destino a Goiás, deixei Minas Gerais. Destino a Goiás, deixei Minas Gerais. Eu prometo que vou compartilhar com vocês do meu cordel. Vou lançar, vou colocar no site da academia. Subindo somares que eu apresentei lá em Sobara. Sobara é um bairro distante um pouco de Ararama, onde está o reduto Quilombola. É a segunda vez que eu me apresento lá, inclusive há uns anos fui à escola das crianças do reduto Quilombola. Então, daqui uns 2 dias, vou ter o prazer de compartilhar com vocês no site da academia. E vou pedir a vênia de vocês para ler um cordel rapidinho a lenda do Neguinho do Pastoreio. Esse aqui é muito longo. Neguinho do Pastoreio é uma lenda de raiz do folclore brasileiro e mais um cordel que eu fiz, sendo pública e notória no sul do nosso país. E esse caos encantado, que no momento imóvel, ocorreu provavelmente no século XIX, é de origem africana e a cristandade contemporânea. Trata-se de um menino pobre que pastoreava o gado, órfão, vivia sozinho, obediente, educado, porém sofria maltratos de fazendeiro malvado. Reza a lenda que no tempo cruel da escravidão, o inocente personagem foi alvo da violação de um fazendeiro malvado, cruel e anticristão. Num determinado dia, o tal senhor lhe pediu que cuidasse de uns cavalos, porém um deles fugiu, e após isso, o mundinho do inocente ruiu. Quando retornou, seu dono sentiu falta de um cavalo, e sem seu cavalo baio, achou melhor castigá-lo, pois o menino encontrou sem conseguir capturá-lo. Diante disso, o Senhor decidira castigar
com terríveis chibatadas. Nosso heróizinho ia atirar o guri no formigueiro e a morte lhe condenava. Mas o próprio fazendeiro, no outro dia, entretanto, deparou com o garoto e, para seu grande espanto, cavalgando no mesmo bairro, sem ferimentos no entanto. E o homem arrependido na face se lhe escorria pranto, e então notou que um manto azul cobria o corpinho do inocente. Era a Virgem Maria. Perdura no sul a crença que será logo encontrado um objeto perdido se o negrinho for chamado, a exemplo de São Longuinho, quando é solicitado. Essa lenda nos ensina, na lida do dia a dia, que devemos cultivar a mansidão, a empatia, a lição do amor maior, em prol de um mundo melhor. Manuel de Santa Maria. Obrigado.
Bom, estamos encerrando aqui a nossa plenária e esperamos a presença de vocês na próxima plenária, que acontecerá em 18 de dezembro deste ano de 2024. Muito obrigado a todos.